A favor da coerência, pelos direitos do trabalhador, em defesa dos aposentados, do PSOL eu sou. Socialismo e liberdade, sem miséria, sem exploração, alternativa de verdade, contra a corrupção. PSOL é 50, 50 é PSOL. O voto da esquerda é 50, 50 é PSOL. Vote no 50 para transformar. Vote pela justiça social. 50 é PSOL. PSOL é 50, 50 é PSOL. O voto da esquerda é 50, 50 é PSOL. PSOL é 50, 50 é PSOL. O voto da esquerda é 50, 50 é PSOL. Olá, olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live do PSOL Pedro Velho, né? Essa live de apresentação de candidatura de Zeca e Tito para essa eleição complementar que nós vamos ter no município. E hoje a gente vai falar muito sobre a ideia geral dessa candidatura. A gente está aqui com Zeca, nosso candidato. Boa noite, Zeca. Boa noite, Lenine. Boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo e que vai nos ouvir depois, né, na nossa live. Estamos aqui hoje para nos apresentar como candidato e também dar como linhas gerais o que vai toda a nossa proposta da nossa candidatura. Minha e de Tito, né, no caso. Obrigado. Exatamente. Já deixou a deixa aí. Deixou a deixa, me perdoe pela repetição da palavra. Para Tito. Obrigado, Tito, pela presença. Candidato a vice-prefeito. Boa noite, Tito. Tito? Desligou de Tito. Parece que ele está tendo um problema lá. Desligou a câmera de Tito. Eu vou pular a apresentação do Tito, vamos logo para os outros dois correligionários aqui do PSOL Pedro Velho. Boa noite, Marconi. Marconi está no mudo. Marconi, seu microfone está no mudo, fala de novo. Isso, boa noite a todos. Boa noite, Zeca. Boa noite, Lenine, Marcelo, a Tito e a todos os presentes, né? Como já foi aí apresentado, nós estamos numa candidatura e vamos mostrar as propostas que o pessoal tem para Pedro Velho para mudar essa realidade no nosso município. Exatamente. Deixa eu só voltar para Tito aqui antes de passar para o Marcelo. Boa noite, Tito. Eu vi que você teve um problema técnico aí. Tito? Está cortando o áudio. Está chegando para mim aqui todo picotado. Eu não estou conseguindo escutar, não. É só Tito que está chegando picotado ou para os outros também? Pode ser um problema? Não, o meu tá normal, tá bom. O meu também está normal. Tito, acho que pode ser aí. Pode ser só conexão aí, de alguma forma. Então... Tito, tem como você se apresentar rapidamente? Eu acho que Tito tá... Tem como você se apresentar rapidamente? Bem, acho que muita gente já conhece a gente, né? Estamos, mais uma vez, tentando, lançando uma candidatura para tentar, né, ver se a gente consegue mudar a realidade do nosso município, que, do jeito que está, a gente não sabe onde é que vai parar, né? Uma realidade meio triste, né? Em toda a nossa história, a gente nunca viu um cenário tão horroroso, tão tétrico como esse, e as pessoas ainda não estão se dando conta que o caminho que levou Pedro Velho a essa situação é justamente o caminho das escolhas equivocadas ao longo de muito tempo. E nós estamos nos propondo uma candidatura, embora nós saibamos das dificuldades, para justamente começar a não ser só uma alternativa, mas também romper
essa barreira do atraso que está instalada no nosso município há décadas. É isso aí. A gente vai falar muito sobre isso hoje. E por último, só dar uma boa noite a Marcelo. Boa noite, Marcelo, para você. Boa noite, Zeca. Boa noite, Marconi. Boa noite, Tito. Boa noite, o filho de Zeca, que eu esqueci agora o nome. É isso aí, é o que está dizendo. A política de Pedro Velho, o mal dos políticos de Pedro Velho não é a culpa dos políticos. A culpa do Pedro Velho são os eleitores, que só votam nos mesmos. Como é que você vai mudar a eleição votando na mesma pessoa? E a gente vê aqui até pessoas que estudam, que são esclarecidas, que não tentam mudar e nem querem mudar. Quando você vê uma pessoa analfabeta correr atrás e pular, tudo bem, mas aqui as pessoas que dão a cara para correr atrás são pessoas esclarecidas. A maioria são pessoas estudadas, professores, que só vê o próprio umbigo. Pessoal que só vai atrás de quem dá vantagem. Muitos deles que estão aí, que estão correndo atrás, são pessoas esclarecidas, não são pessoas analfabetas. O problema de Pedro Velho é esse, é que o povo só faz campanha em interesse próprio. Ninguém faz campanha pensando no bem comum. Ninguém faz. Que ninguém queria encarar a campanha como a gente está encarando, sem ter condições financeiras, né? Porque a gente vê a dificuldade que tem para fazer campanha aqui. Você vê uma campanha que eles têm aí, essa semana teve, Zeca estava até aqui, teve o dia da prefeita, só de fogos eles gastam 10 mil reais. Aí como é que a gente pode concorrer com uma campanha nesse nível? Né? É difícil e o povo não tenta mudar. Não é nem que eu não tenho culpa que seja analfabeto, porque o analfabeto em si não tem culpa disso não, mas as pessoas esclarecidas que acompanham esse povo é quem está matando Pedro Velho. E a situação que Pedro Velho está. Então, uma boa noite para todos aí e deixar aí para Zeca aí falar aí. Pois só antes de você falar, Zeca, deixa eu só colocar aqui um comentário que é importante para quem está assistindo a gente. Um comentário que é da nossa live, certo? Pedir ao pessoal que está assistindo, a gente está com 4 pessoas assistindo agora ao vivo. Pedir ao pessoal que está assistindo que participe da nossa live, pode deixar seu comentário e a gente vai ler o comentário que vocês colocarem, né? E vai também discutir em cima, né? Com certeza. Então, por favor, fiquem à vontade para participar da discussão, certo? Eu vou passar a palavra, então, para a Zeca para começar a nossa conversa. Não é, Zeca? Boa noite a todos novamente, né? Então, nós estamos nessa candidatura e a gente inicia o nosso projeto para Pedro Velho, porque eu acho que quando a gente discute programa de governo, você discute um projeto para uma cidade, né? Esse projeto ele foi construído ao longo do tempo, né? É até importante essa construção, né? Porque quando a gente fez a nossa convenção, dia 16, e para dar entrada nas nossas candidaturas, junto com a candidatura vai um programa de governo, um projeto de governo para a cidade. E nós tínhamos esse projeto e encaminhamos esse projeto para o Tribunal Eleitoral, né, que vai junto com as nossas candidaturas, com os nossos compromissos. Esse projeto, que a gente chama no início lá como Desafio de Perspectiva para o município de Pedro Velho, ele é um projeto que só vai existir, claro, a gente eleito, porque a gente quer trabalhar principalmente a participação das pessoas na administração, né? E a gente inicia, né, lá na nossa abertura do nosso projeto, que diz que a cidade é um reflexo do cidadão, né? E poucos têm a consciência do seu poder de criar um município. E por essa razão é que o município que queremos depende de nós, que nele moramos. Pensar o município é pensar as pessoas, né? E por isso que a nossa candidatura, minha e de Tito, né, vem convidar essas pessoas para essa discussão, para essa construção, né? Essa construção que a gente vai lá na frente dizer que é uma construção de propostas na ética, na impessoalidade, na transparência, na legalidade e principalmente
no comprometimento. Porque se a gente não tiver comprometimento com o que a gente vai fazer, com a nossa discussão política, com a nossa construção política, a gente não vai elaborar um governo que tenha essa participação que nós pensamos. E, seguindo, né, a gente convida a população, né, para esse compromisso de transparência, de participação popular, que eu acho que sem isso nenhum governo dá certo, né? Porque aí com essa população, com esse compromisso, é que a gente quer discutir com a população todas as políticas públicas para todas as áreas. Porque se a gente não convidar essas pessoas para discutir as políticas públicas junto conosco, claro, por cada área, né? Porque você vai ter saúde, vai ter educação, vai ter agricultura, vai ter educação, esporte, cultura e várias outras áreas que está no nosso programa. Mas o mais importante nesse programa, né, nesse projeto de governo que nós montamos, é uma coisa que nós chamamos Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Esse projeto, inclusive, foi um projeto, né, que até foi Roberto Coelho que apresentou aí para a gente, eu achei muito interessante e a gente colocou no nosso programa, porque ele é uma formação de um conselho, né, conselho de gestão, que vai trabalhar junto com o prefeito, que até nesse projeto você pode dizer, quem implantar esse projeto, nenhum prefeito vai ser chamado de ladrão, porque esse conselho ele tem o mesmo poder e o trabalho vai ser um trabalho conjunto. E só para a gente passar um pouco para vocês, já para a gente abrir essa discussão, eu quero ler só o primeiro item desse conselho, né? São vários itens, ele vai do primeiro ao 17º, mas o primeiro ele abre dizendo: o desenvolvimento sustentável do nosso município, assegurando a efetiva legitimidade da participação e representação dos diversos segmentos sociais e movimento na discussão de uma elaboração de um plano municipal de desenvolvimento sustentável, de forma que esse complete as estratégias de ações, de programas e projetos de apoio fomentado no desenvolvimento econômico e social em bases sustentáveis no nosso município. Isso aí com esse trabalho, né, de participação, você tem que incluir várias coisas. Por exemplo, a lei de diretrizes orçamentária, o plano municipal de desenvolvimento e a LOA, né, que é a lei orçamentária anual. Então, quando a população participa, você vai democratizar essa discussão, né? Que o importante, na verdade, é que essa discussão seja democratizada. Alguém que está assistindo a live, né, pode dizer, mas isso é sonho. Não, isso é, como eu disse lá no início, é compromisso. Porque a construção só se dá através de uma gestão democrática. Nós temos, inclusive, alguns conselhos lá na nossa cidade. Só que não funciona. Existe um conselho de saúde, existe um conselho de educação, existem vários conselhos, que esses conselhos, eles até muitas vezes são cooptados para que consiga, através disso, fazer com que esses conselhos sejam engolidos pelas próprias administrações. Eles não são conselho paritário, né? Conselho paritário são conselhos independentes, aonde você vai colocar as pessoas que, além de fiscalizar, eles vão propor. Então, a minha fala inicial seria mais ou menos nessa abertura dessa discussão. Eu queria também, se for possível, que o pessoal rodar um pouco a discussão, né? Passar, então, a palavra para Tito para que
Quem é o próximo? Pode ser você, Tito. E você possa falar um pouco sobre como a população... Pode me deixar para o final mesmo, eu falo depois. Tudo bem. Pode ser Marconi, então? Marconi, tá no muro de novo. Pode ser Marconi? Pode, tranquilo. É só falar um pouco... Como o Zeca falou aí, já iniciou. Pode. Como a população pode participar mais da administração como o Zeca... do município. Exatamente. Zeca falou aí nos conselhos, eu já participei do conselho do Fundeb, acho que em 2007, 2008, e as pessoas, elas muitas vezes escolhem os conselheiros, assim, os professores, eu posso dizer pelo lado dos professores que eu estava lá, muitas vezes quase ninguém quer participar. Eu participei porque eu sempre gostei de participar das coisas, mas como ele diz, o conselho é uma coisa muito importante, e todas as contas da educação, a gente tem direito a fiscalizar, observar, e na época, foi uma época até que teve greve, o Conselho do Fundeb, na época, nós tivemos uma participação grande, até inclusive, em pedir as contas da prefeitura, analisar se tinha condições de dar o aumento ou não. Então, o número de contratados, se era necessário ou não. Então, os conselhos, eles são muito importantes, sim. Como ele falou aí no início, quanto mais conselho tiver e o conselho for atuante, é muito bom para o município como um todo, porque o prefeito também é resguardado de ter um conselho forte que está ali cobrando, mas aqui ao mesmo tempo vai dar as soluções, né? Às vezes o cara não tem como resolver aquele problema e o conselho ele vai dar o aval que aquele problema não pode ser resolvido daquela forma. Então é importante que os conselhos sejam fortes, mas que não seja tenha só o nome, como muitas vezes ele não de verdade eles não são atuantes, né? A atuação é importante sim dos conselhos. E essa ideia de Zeca aí de abrir para todas as áreas, a gestão é muito importante. Marcelo, fala. Você como um cidadão de Pedro Velho, como é que você acha que a população vê essa ideia de ter mais participação? É porque, assim, o que parece é que as pessoas, que a gente já falou aqui, né, veem a eleição municipal de 4 em 4 anos como uma oportunidade de ter uma participação, como ter um emprego, né? Mas a gente sabe que a administração pública deve ir muito além disso, né? A administração pública do município tem várias formas como o pessoal pode participar. Você, como um empresário do município de Pedro Velho, como é que você vê que as pessoas poderiam, no caso, pessoas como você, poderiam ajudar ou contribuir no planejamento do município? Esse caso de Zeca está falando aí de conselho é muito importante, como o Marconi falou. Só que o problema de Pedro Velho é que o povo não tem esse espírito de voluntário. Como o conselho seria uma coisa voluntária, o povo não faz. O povo só faz essas coisas aqui que for remunerado. Se não for, não tem. Zeca sabe aqui como é difícil para arrumar essas coisas voluntárias. Ninguém sai de casa se não for ganhando, é o que eu disse. Todo mundo só faz política aqui por interesse. Ninguém não vem atrás de nós, porque nós não dizemos que dá emprego depois. Se a gente chegasse nas casas dos cidadãos e dissesse que ia dar emprego para os filhos, ia ter uma multidão atrás da gente. Então, o mesmo caso é o caso do conselho. Como o Marconi falou, que é difícil ter pessoas que queiram ser conselho, porque ninguém tem esse hábito de ser voluntário. O povo só sai de casa, hoje aqui, se a gente tem vereador para fiscalizar, e os vereadores não fiscalizam, que ganha para fazer isso, imagine eu que não ganho, o que é que eu vou fazer lá? Então, o problema daqui do interior é que o povo não tem esse hábito de voluntário. Ninguém é voluntário a nada. É difícil, ninguém sai de casa se não for por um motivo, não. Assim, eu vou sair de casa sem ter nada que venha me beneficiar, eu e minha família. É difícil, ninguém faz isso, não, como a gente fez na época do PT, que a gente saía de casa em casa pedindo, e sem ter um centavo de ajuda de custo do nosso bolso. Ninguém faz isso, não.
Quando você sai de casa atrás de algum político, é porque quer empregar um filho ou uma filha, ou quer um emprego. Então, esse lance aí que Zeca falou do conselho é muito bom, é muito viável, mas é difícil encontrar quem queira participar da administração. O povo só quer saber de votar e quer que se vire. E depois criticar quando o político está roubando, quando o vereador não presta conta do que é para prestar. O vereador aqui só vai falar mal um do outro. Todo vereador tem lado. Eu ganho, dá um exemplo, eu e Marconi ganho. Marconi tem um lado dele, eu tenho o meu lado. Se Marconi estiver do lado do prefeito, o prefeito é ótimo. Né? Aí quando o Marconi sai que pula para o outro lado, como aqui aconteceu esse ano, de um vereador só já pulou 3 vezes de partido, hoje ele está falando mal do prefeito, amanhã quando ele sai para o outro partido, vai falar de bem. Então não existe situação dos vereadores daqui. Os vereadores daqui só tem lado. E o lado daqui não é o lado do povo. O lado daqui é o lado de quem está no poder. Ninguém fica do lado do povo. Olha uma reunião na Câmara de Pedro Velho que você vê. Ninguém discute a situação do povo. Discute a situação de quem está no poder. Todo mundo defende quem está no poder. Então é difícil isso aqui implantar em Pedro Velho. Muito difícil. Eu desisti, passei esse tempo todo sem ser político por causa disso. É difícil. Você pode chegar na casa e dizer o que é o papel do vereador, que é fiscalizado, chega outro por trás e diz aquilo é besteira, aquilo é mentiroso. Acabou a sua conversa. Então o problema do povo de Pedro Velho é que não querem saber de política. Querem saber de quê? De politicagem. Essa politicagem que está aí, hoje, funcionando aí, eles querem, mas se for a política de verdade, ele nem escuta. Acho que a minha opinião é essa, mas que seria muito bom o povo participar, isso era um motivo muito bom, por saber o que está acontecendo na prefeitura, o que está acontecendo na Câmara, quanto entra na Câmara, quanto entra na prefeitura, em que é gasto, esse dinheiro todo, que aí, hoje em dia aí, eles fazem do jeito que eles querem, fica assim mesmo. Então, valeu aí, passa aí a vez para outra pessoa. Então, vou passar a palavra então para Tito, e justamente eu acho que acho que esse é o ponto que Marcelo deixou sobre como fazer com que as pessoas se sintam parte do município e da administração pública. O que é que você acha, Tito? Bem, eu acho que o que o Marcelo colocou é o que realmente, de fato, acontece na realidade, né? Não é diferente disso. Só que eu acho que a gente tem que perseverar, né? Alguém tem que perseverar e se propor, mesmo diante das dificuldades, mesmo nós sabemos que o jogo não é limpo, mesmo nós sabemos que o que determina a campanha, por exemplo, a campanha política do nosso município, não são as ideias, não são as propostas, nós temos que perseverar. Mas a observação de Marcelo aí foi clara, realmente acontece desse jeito, e não acontece desse jeito agora, acontece desse jeito há décadas. Agora, para que essa realidade realmente possa mudar, né, eu acho que se faz necessário que pessoas como a gente consigam chegar. Que esse que realmente é o grande desafio. Né? Nós temos uma situação, por exemplo, de que a Câmara dos Vereadores ela tem uma finalidade básica, entre N finalidades, ela tem uma finalidade básica que é de fiscalizar o Executivo. Né? E de agir em consonância com o Executivo quando os interesses do povo e do município estão em jogo. Mas a gente percebe que não é isso que acontece. Quer dizer, dentro de um poder estabelecido, quer queira, quer não, localmente é um poder estabelecido, com remuneração garantida mensalmente, as pessoas não assumem esse compromisso. E eu lembro de um episódio que aconteceu quando a então candidata atual, né, Edna Lemos, era presidente da Câmara, de uma crítica que ela fez, eu acho que uma crítica correta, né, referente ao royalties do município, que não sabia para onde estava indo o royalties do município. Eu acho que a colocação ela foi perfeita, porque até então nós realmente não sabíamos para onde estava indo esse dinheiro. Mas, poxa, qual é a finalidade dela enquanto presidente, enquanto vereadora e dos demais vereadores? Quais são a finalidade deles, se não mostrar à população e ir atrás, pressionar o poder público através dos meios legais, o poder executivo, para que eles dêem satisfação disso daí? Quer dizer, a pessoa sentada na cadeira de presidente, com o poder na mão de deliberar sobre esse assunto, sobre uma prestação de conta, de fato, do gestor
do município sobre esse dinheiro, mas não fez. Ou seja, uma crítica da boca para... Uma crítica como qualquer cidadão comum que tem um mínimo de consciência, mas que não tem um amparo, vamos dizer assim, da organização coletiva, pode fazer na rua uma crítica dessa. Mas não pode avançar muito, justamente pelo fato da desorganização, né, da sociedade civil, ele não pode avançar muito. Então, a crítica dele vai se limitar só àquele espaço. E uma pessoa ocupando a Câmara, a presidência da Câmara dos Vereadores, faz essa observação, mas não toma as devidas providências legais que deveriam ser tomadas. Isso que é estranho. Eu acho que essas pessoas elas têm que rezar todos os dias para que pessoas como a gente não consigam chegar. Nunca numa gestão de Pedro Velho. Nós estamos vivendo um cenário político, como já disse, terrível. Um cenário político que nem com aquela politicagem do passado nós conseguimos vivenciar algo tão absurdo, algo tão sem lógica, sem nexo. Né? Eu não sei dizer nem qual é a palavra que eu deveria usar com relação a isso. E aí, para que essa questão da participação popular ela se efetive, de fato, e que as pessoas passem a exercer sua cidadania, porque isso aí também é um dos princípios da cidadania, a participação popular nas decisões dos conselhos, chegando junto ao Poder Executivo, o Poder Legislativo, cobrando aquilo que, de fato, é de direito e tem que ser cobrado? Será necessário, Lenin, Zeca, Marconi, Marcelo e os demais aí que estiver assistindo, será necessário que pessoas como a gente cheguem. Embora nós sabemos que é muito difícil. É muito difícil, mas por mais que o cenário seja tétrico, por mais que a gente não consiga enxergar uma luz no fim do túnel, a gente tem que perseverar. Alguém tem que perseverar para ver se algum dia o povo acorda, né? Por hora é isso. Eu tava sem som, né? Então, eu acho que essa tecla que Tito bateu aí é muito importante. A tecla da perseverança, que eu acho que é por aí que a gente inicia a nossa... Essa candidatura de Zeca e Tito para a prefeitura. É uma ideia de ter uma visibilidade no município e tentar mesmo, a gente está aqui para tentar ganhar essa eleição, né? Antes de eu passar para o próximo tópico, Zeca, eu vou só dar uma passada aqui pelo chat, certo? Acho que é uma pessoa conhecida, Rosélia Coaglia. Zeca e Tito, estamos com vocês e Pedro Velho. Estamos com vocês e Pedro Velho, né? E com o Pedro Velho. E um próximo comentário aqui. João Maria do Nascimento. Boa noite, meus amigos de Pedro Velho. Eu sou Bigode. Eu não conheço Bigode, mas tudo bem, acho que o pessoal deve conhecer. Essa é a hora de mudar Pedro Velho com quem é filho de Pedro Velho. E realmente, essa campanha de duas pessoas que são realmente filhos de Pedro Velho estão dispostos e se propõem a mudar o município. Eu queria pedir ao pessoal que está assistindo, pessoal, por favor, participe do nosso chat. Podem mandar mensagem no chat e a gente vai ler aqui ao vivo, certo? Deixem o joinha, a curtida aí na nossa live, para que mais pessoas em Pedro Velho possam receber a sugestão dessa live para participar aqui com a gente. Compartilhem também nos grupos de WhatsApp, com seus amigos, familiares, e se inscrevam no nosso canal. Inscrevam-se aqui no canal Pessoal Pedro Velho, ative as notificações para que vocês estejam sempre a par das nossas discussões aqui. Zeca, vamos dar prosseguimento com a leitura das propostas, né, que você já preparou aí. Você poderia dar prosseguimento, por favor? Ok, mas antes eu vou pegar um gancho aí no que Tico falou, porque eu acho que eu iria até falar isso.
E a nossa candidatura, né, que veio mais pela uma necessidade da gente, das pessoas ter opções de votar, né, opção de votar, e fazendo uma análise, né, antes que a gente entre em discussão de proposta, eu fui candidato a prefeito em 1992, já com essa mesma visão, já com um programa, se não igual a esse, mais parecido, uma proposta de construção. E de 92 para cá, que já fazem 30 anos, né? Todos os prefeitos da cidade foram cassados e impedidos de concorrer a eleições. Todos, sem exceção. Todos. E por isso, esses dois candidatos, dito que pode ser os que ganham a eleição, né? Porque eu acho que eleição a gente só sabe quando termina, caíram de paraquedas. Nenhum dos dois é da cidade. Um chegou lá através de som, né? Que até porque é balada, porque é de som, de balada, dessa coisa. Na época da primeira campanha de Patrícia, quando ela perdeu. E eu acho que, talvez, respeitando já que a ex-prefeita faleceu, mas a gente está utilizando ainda a campanha para analisar. Ele, acho que não recebeu o dinheiro, não teve o espaço que prometeram, né? Depois de ela eleita na outra gestão. E ele rompeu e viu que a coisa era tão fácil, Pedro Velho é tão desorganizado, os filhos de Pedro Velho é tão desorganizado, que eu acho que dá para mim ganhar a eleição aqui. E foi candidato na passada, perdeu, está sendo candidato agora. A outra, que ninguém sabe nem quem é, ou pelo menos nem conheço pessoalmente, veio para Pedro Velho, teve 200 municipal, fizeram sempre. Não existe nenhuma candidatura legítima. Hoje eu estava dizendo a um representante deles lá, e até é um correligionário deles, mas ele concordou comigo, que disse que muitos candidatos daquele, se fosse se candidatar e dizer não vou comprar nenhum voto, talvez a maioria não tivesse 10 votos. 10 votos, talvez não tivesse. Muitos deles. Então a candidata caiu de paraquedas desse jeito aí, depois teve a cassação da prefeita, né? Que isso aí já, quando ela se candidatou, a gente já sabia que ia acontecer isso, pela própria irresponsabilidade que sempre eles tiveram, todos eles. E com isso ela vai à prefeitura e pratica a mesma coisa que todos praticaram para trás, né? Que foi o empreguismo, botar 500, 600 pessoas para trabalhar, que sabe que aquilo ali gera 3 vezes mais votos para ela, se botar 600 talvez gere 3 vezes 6, 1.800, 2.000 votos, só com a questão dos empregos, que a gente vai ser uma live só sobre a questão de funcionário público, a gente vai discutir isso. E com isso a gente eu vi essa semana, uma loucura de gente, né? Que a gente vê como as pessoas, eu digo, ou são inocentes, ou não sei nem o que a gente pode dizer, o que é que as pessoas são. Só não são conscientes, isso aí eu sei. Então, são duas candidaturas pautadas que, se um dos dois ganhar a eleição, que não seja nem eu, nem a outra candidatura, que é de Pedro Velho também, o professor Cledenilson, com certeza, qualquer um dos dois que ganhar também será cassado. Será cassado porque vai utilizar da mesma irresponsabilidade que todos eles assumiram, né? Todos eles assumiram. Então, a nossa candidatura, ela surgiu nessa conjuntura. Nessa conjuntura. A conjuntura exatamente de ter uma opção, né? Que a partir de agora, eu estou dizendo, eu já estou com 62 anos. Mas espero que a gente crie um grupo no PSOL
para que nunca mais deixe de ter uma candidatura como opção na nossa cidade. Isso seria uma análise que eu queria fazer antes, né, para entrar exatamente na questão dos pontos. Os pontos vai ser rápido para a gente passar para os outros companheiros. Mas uma proposta, assim, em linhas gerais, como eu já abri lá no início, né, seria proposta de responsabilidade da sociedade civil, né, como diz lá no início do nosso programa, descentralizar a administração, né, a administração hoje só tem um prefeito, os secretários são só para receber salário. A nossa administração seria uma administração onde teria os secretários com poder de discussão e com pastas com dinheiro para trabalhar dentro das possibilidades de cada pasta, né? Que a Secretaria de Saúde, Educação, Esporte, cada um tivesse o seu dinheiro de acordo com seus gastos e que eles tivessem autonomia com esse trabalho. Um planejamento, né, e um orçamento participativo, que isso é importantíssimo, né, que todo orçamento dentro do município, principalmente o que vier de royalties, o que vier de IPTU, esse dinheiro que exatamente pode gerar dinheiro que seja um planejamento com a participação dos conselhos e das pessoas. E com isso a gente ia fazer, na verdade, uma construção de um município com desenvolvimento sustentável, né? Um programa com cidadania e justiça comunitária, né? Onde principalmente as pessoas mais pobres tivessem acesso às coisas do nosso município, que é o contrário. As pessoas que mais necessitam é quem menos tem direito, né? E essa candidatura seria proposta em cima de 5 valores. Ética, porque sem ética não existe administração. A impessoalidade, né? Porque nós vamos ser eleitos, não é para quem votou na gente, a gente vai ser eleito para administrar a cidade e todos aqueles vão ter acesso igual, quem votou e quem não votou. A transparência, 100% de transparência em todos os orçamentos e todo o dinheiro que entrar na prefeitura. O quarto, comprometimento. E o quinto, a legalidade. Eu hoje fui para uma reunião lá no fórum lá de Conguaretama, e eu disse à juíza que talvez 2 coisas funcione no país assim, com bem transparente. Uma é a justiça eleitoral. Um exemplo, nós estamos em 4 partidos e lá foi dividido por 4 candidatos, tudo com o mesmo direito. Eu tenho direito ao centro, todos os candidatos têm, Cuité, Carnaúba foi dividido por 4, e naquele dia que acontecer o pessoal, nenhum pode utilizar o centro, certo? E a outra coisa que eu disse a ela que funcionava era a questão da pensão alimentícia, né? E ela até riu, né? E ficou. E ela teve uma hora também, só para eu encerrar aqui, ela disse que vocês só querem o centro porque é uma briga dos dois pelo centro, né? Mas a cidade não só é o centro. Porque vocês querem fazer comício, falar no centro? Eu digo, não, doutora. O contrário. Eles não falam, não. Essa semana, eles ficaram até assim meio comigo. Essa semana, teve um comício com muita gente pulando lá, que é o que eles fazem, bota o som, solta fogo e o povo pula. Na hora de falar, eu contei lá, ficou. Na hora que eles estavam falando, eu contei, tinha 31 pessoas na frente do carro. Então, eles não querem negócio de falar, até porque ele não tem nada para falar. Então, é isso o meu início, né, com a questão das propostas mais nas linhas gerais, né, porque a gente aqui não vai, hoje, porque a gente vai ter live para debater
assuntos específicos, mas hoje é mais na linha gerais mesmo. Então, o que eu queria colocar era isso. Tito, você quer dar uma contribuição? Tá no mudo, Tito. Não sei se você tá... Tito, tá ouvindo a gente? Tá no mudo, Tito. Seu microfone tá no mudo. Tá, enquanto o Tito conserta aí, aí foi. Porque estava cortando o áudio, está cortando em várias falas, aí eu acabo me perdendo, né? Eu quero saber se a gente tem como fazer uma pequena reunião relâmpago, só entre a gente, que não seja transmitida para o YouTube, depois de encerrar isso aqui. Né? Claro, acho que sim. Acho que sim. Assim, como é uma discussão hoje bem geral, né? É mais uma questão de uma apresentação da nossa candidatura, o que Zeca colocou aí, né, que colocou para a juíza, foi bastante pertinente, porque realmente essas pessoas elas não têm o que falar. Né? Elas não têm o que apresentar como proposta realmente, de fato, para desenvolvimento e libertação do povo de Pedro Velho. É a política sempre baseada naquele esquema do quem dá mais leva. Né? É por isso que, quando o Marcelo fez aquela observação logo no início, né, eu fiquei bem atento para a fala de Marcelo. O que o Marcelo colocou realmente é um retrato daquilo que nós estamos vivenciando há décadas. A gente sempre insiste nessa linha de raciocínio, porque chega um momento, tem aquele ditado que diz que água mole em pedradura, tanto bate até que fura. Então, talvez chegue em algum momento lá na frente que essa nossa insistência fure essa barreira, né, que prende Pedro Velho, que prende no atraso, no subdesenvolvimento, né, e nas políticas de submissão do povo e não de libertação. É difícil? É muito difícil. Eu insisto em dizer que é difícil, que não é fácil. Eu não vou nem falar da campanha que a gente teve aí para deputado, porque particularmente eu não fiz campanha, então eu não tinha que esperar um resultado diferente daquele. Né? Mas a gente percebe que mesmo que se nós tivéssemos feito algo mais consistente, o resultado não seria tão longe daquilo, não. Porque a política ela se tornou uma política comprometida e viciada com o dinheiro. Ela não se tornou, não, ela é uma política dessa forma. Né? E quando você vê dois lados, né, que é o que realmente que dizem, que disputa a cabeça, mas também nós estamos disputando a cabeça. Né? Talvez com as chances um pouco menor, mas estamos, porque quem não tem chance é quem não está disputando. Quando você vê o derramamento de recursos, de dinheiro que os dois lados faz, né? A quantidade de pessoas que estão gastando seu escolar de chinela havaiana para ver se consegue um emprego nesses comícios que eles fazem, é impressionante. Porque as pessoas não têm mais esperança. Todas as portas foram fechadas. Foram fechadas há décadas. Então, o que é que essas pessoas estão fazendo? Eu vou criticar essas pessoas? Não. Porque estão se agarrando à única coisa que ela ainda consegue enxergar, que é a esperança, embora não seja. Seja uma faca de dois gumes. Né? Embora a gente saiba que isso é só uma ilusão. É algo tão passageiro, esse modelo de se fazer política, porque é um modelo baseado para 4 anos. Mas 4 anos para frente eles não sabem, porque eles não sabem nem se vão estar podendo concorrer com o pleito. Nós temos aqui um exemplo que a gente poderia citar, né? Amigo meu, vizinho, colega, conhecido meu, que teve também os direitos políticos cassados, que é Danilo Costa, colocou o irmão, também teve os direitos políticos cassados e agora coloca a mãe. Dona Rejane, que é uma mulher que eu respeito, até pela idade, uma mulher de caráter, de vergonha, que eu respeito, mas eu não estou falando das pessoas em si.
Eu estou falando do modelo. É como se essas pessoas se sentissem as únicas iluminadas para nos representar. Poxa, eu pergunto, quantas oportunidades essas pessoas querem para Pedro Velho? Quantas oportunidades? Nós tivemos pessoas que foram prefeito de Pedro Velho por 11 anos, outros 10, outros não sei quantos, outros 8, outros 4, e tiveram suas oportunidades. E o quadro que nós temos, como eu já coloquei outras vezes, foi que desses últimos 30 anos, todos eles tiveram o direito político cassado. Mas se você chegasse para um desses hoje, eles podendo ser candidatos, dissesse, você quer ser prefeito? Não, se eu quero. Porque não é uma questão de querer para transformar, para melhorar. Né? É uma questão de status. É uma questão simplesmente de querer ser para dizer que manda, que persegue, que faz isso, faz aquilo outro. E o resultado prático para o nosso município é o mesmo, há décadas. Poxa, nós temos um município, eu vou insistir mais uma vez, não canso enquanto esse dinheiro existir. O royalties do município de Pedro Velho, que coloca Pedro Velho entre os 20 municípios mais ricos do estado. Mas é mesmo que não ter, é mesmo que não existir. Que riqueza é essa que nós não conseguimos, que não é transferida para o povo? A gente sabe, são desde 2019, já quase 40 milhões de reais que entrou nos cofres desse município de dinheiro livre, que poderia ter sido utilizado para infraestrutura das mais variadas formas, escolas, centros olímpicos, calçamento, as pistas, né, os asfaltos de Pedro Velho ao Cuité, de Pedro Velho a Carmaúba, já poderia ter feito tudo isso. Pedro Velho já estava entrando realmente com esse dinheiro aplicado de forma adequada, de forma justa e honesta. Pedro Velho já estava, poderia dizer que Pedro Velho já estava, sim, entrando no século XXI. Mas nós estamos no século XIX. E se insistirmos mais um pouco nesse modelo, iremos voltar ao tempo em que teremos que fazer fogo friccionando uma madeira na outra. Porque o atraso é tão grande, porque eu não entendo, o que eu queria conseguir entender como é que as pessoas se propõem para ser um atraso na vida do município, e não para libertar o povo, e não para dar uma nova vida, uma nova cara a esse município. Pode passar. Muito bem. Só antes de passar a palavra para Marconi e Marcelo, deixa eu dar uma passada aqui no comentário do pessoal que está assistindo a gente, que eu gostaria, inclusive, de agradecer o pessoal que está participando. Primeiramente aqui, Maria Luísa colocou, acredito que a mudança está ao nosso lado, mas acho que deve haver acho que mais divulgação do grupo, né? Então, Maria Luísa, acho que esse é o objetivo da gente aqui, né? É divulgar a campanha. E a gente também conta com a ajuda de vocês, né? Que passem esse nosso vídeo, essa nossa live para frente, né? A ideia da gente é tornar a campanha, não só a campanha de Zeca e Tito, mas principalmente o grupo político do pessoal de Pedro Velho, cada vez mais conhecido no município. E ela continua falando, infelizmente, hoje o sistema está funcionando somente com compra de votos. Foi o que Zeca estava falando mais cedo. Mas temos força de unir cidadãos raiz para cada vez mais unidos. Eu não entendi essa parte, mas tornando uma realidade diferente, né? É a ideia da gente se unir, que é justamente isso que a gente está tentando fazer para mudar a realidade do município. Bia Luz fala, Pedro Velho precisa de pessoas sérias e de bem, como vocês, que além de serem filhos da terra, são os únicos nessa campanha, né? Assim, Clédenilson também, né? Tá também na disputa. Tem um compromisso com a cidade e o povo de Pedro Velho. Vamos acordar, meu povo, é hora de mudança. É isso aí, Bia. Obrigado a você pelas suas palavras e pelo seu apoio. E Maria Luz completa aqui, isso é verdade, Zeca, nas falas anteriores. Somente troca de favores e não pessoas competentes para exercer as funções designadas. E Henrique Silva
o conhecido Cabelo. Boa noite, Zeca e Tito, parabéns a vocês. Pedro Velho tem muita sorte de ter 2 filhos da terra com tamanho conhecimento e preparado para tirar nossa cidade dessa situação, da situação que está. Obrigado, Henrique. Vou dar prosseguimento aqui, só para o pessoal, a gente está com 12 pessoas assistindo ao vivo, agradeço a presença de todos que estão aqui assistindo a gente ao vivo. Por favor, curtem a nossa live, compartilha, manda nos seus grupos e se inscrevam no canal Pessoal Pedro Velho, ativa a notificação para sempre receber, sempre ficar sabendo quando a gente entrar ao vivo. Eu vou passar a palavra para o Marconi, por favor, dar prosseguimento com a discussão que estava sendo falada sobre... Tito chegou a falar dos royalties, né? Sobre também a participação da Câmara, que já foi falado como uma das nossas adversárias era presidente da Câmara até pouco tempo e não cobra o que deveria cobrar ou não usa os meios legais que um presidente da Câmara tem para poder cobrar o executivo do município, né? É assim. Então, eu queria deixar para o Marconi a discussão sobre como ele vê essa relação entre legislativo do município, o executivo do município, e como o executivo executa as obrigações que deveria ter com o nosso município, que na verdade a gente sabe que não tem executado há muito tempo da forma correta. É verdade, menino. A nossa Câmara, aí a gente vê, passou muito tempo repetindo as mesmas pessoas e depois os filhos daquelas pessoas. E nos últimos dois mandatos teve alguma renovação. Nesse último, teve uma renovação bem maior. E assim, por ter tido uma renovação, você achava que ia ser um pouco diferente. Mas não, eu acho que é decepcionante. Eu acho que talvez a pior de todas. Mesmo com tanta mudança de nomes, só de nome, né? A gente sabe que a prática é a mesma, eles não vê o município como um todo, não fiscaliza da forma que deve fiscalizar, não propõe as coisas melhores para a população no geral, não vota o que realmente é melhor para a população, e sim o que é melhor para o grupo que eles estão. Quando ela foi formada, quando a eleição acabou, a primeira coisa que a oposição fez foi pegar 2 candidatos, 2 vereadores da situação, passar para a oposição para poder ter maioria. E é essa briga de poderes. Isso é muito ruim para o município. Não trabalha em conjunto com o prefeito na hora que for alguma proposição correta, e sim se preocupar apenas com possíveis eleições seguintes, ou seja, passa 4 anos brigando com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, eles ficam brigando entre si para ver quem tem mais espaço, para quem tem mais barganha, sempre nessa situação. Então, por incrível que pareça, Pedro Velho vem ladeira abaixo há muito tempo, mas agora a gente tinha dito que eu pelo menos achava que há 10 anos atrás, Pedro Velho tinha chegado no fundo do poço, e achava que o poço não estava para cavar mais não. Mas sempre tem algo que cava mais, parece que esse poço é de areia movediça, e parece que cada vez ele consegue ir mais para baixo. Ou seja, para mim essa Câmara talvez a pior de todos os que eu consegui acompanhar, né? Tinha uma esperança de ser um pouco diferente, pelo número de pessoas diferentes que entraram, mas não. A prática é a mesma, porém um pouco pior, porque os caras não são nem articuladores. Os outros, pelo menos antigos, eles passaram aí 4, 5 mandatos, então acabaram, de alguma forma, se articulando com o outro. Mas essa Câmara aí, para mim, é a maior decepção. Eu acho que a gente tem que pensar em Pedro Velho diferente. Eu acho que aqui tem 2 candidatos, sim, nós sabemos que tem 2 candidatos aqui, Zeca e Tito, que pode mudar essa realidade. Sabemos que tem 2 candidaturas muito fortes, com um poder aquisitivo alto, e tem 2
vai fazer a campanha casa a casa e aqui na rede social, mostrando a realidade do dia a dia, mostrando um plano de governo. Acho que ninguém tem, não sei se talvez o professor Cladenilson também tem um plano de governo, os outros eu nem sei se tem, talvez só para a Câmara, para mostrar a justiça eleitoral, mas nós temos um plano de governo e que vamos mostrar na sequência, inclusive podemos melhorar ele, né? Mas é isso, Lenine, é isso, Zeca. Mas o que acontece nessa parte da Câmara com o Executivo, eu acho que, para mim, é a maior decepção. Acho que é talvez o pior legislativo dos últimos 30 anos, que é quando dá realmente para a gente analisar. Pois é, renovação não obrigatoriamente quer dizer melhora, né? Não quer dizer que renovou para melhor. Pode renovar para pior. A gente é porque, vê isso. Pode falar. É porque a prática foi a mesma. Como o Zeca falou no início, a prática da compra de voto, ela acontece sempre. Então, se você pegar os 20 primeiros vereadores, eles compraram muito votos. Como falou, tem alguns aí que não teria 10 votos. Entendeu? Então, o cara que tem 40, 50 votos sem comprar nenhum, é um cara que tem um bom número de votos na cidade. Porque, na verdade, como tinham 100 candidatos, aí, em média 80, 100 candidatos a vereador, se deixasse as pessoas votarem mesmo, eu acho que o primeiro lugar teria 100, 150 votos no máximo, e todo mundo seria votado. O que acontece é que muita gente acaba não sendo votado porque os votos daquelas pessoas que teriam menos votos, 30, 40 votos, 20 votos, que são comprados. E, no final, se elege aqueles que tiveram maior poder aquisitivo, que investiu muito mais dinheiro, e aí depois eles pensam na próxima campanha e precisam, sim, de fazer negociatas aí, que é nunca que a favor do povo, negociatas sempre a favor deles próprios. Então, isso é decepcionante. Por isso que eu acho que essa Câmara, apesar de ter tido uma renovação muito grande, ela foi uma decepção grande. Espero que não seja renovação, seja mudança de verdade. Aquela mudança com pessoas que venham para mudar a cara. Como agora essa eleição é para prefeito, nós precisamos já mudar a situação do município com um novo prefeito, com uma proposição diferente. Pois é, Marcelo já tinha falado também, eu vou até voltar para ele aqui, Marcelo tinha falado também sobre como essa Câmara, ou como a Câmara de Pedro Velho, no geral, lida com os assuntos do povo, que na verdade não lida, é algo que eles nem tomam conhecimento, ou não querem. Marcelo, você está no mudo, se você puder tirar do mudo, aí e puder falar um pouquinho sobre isso. Rapaz, eu não tenho muito o que acrescentar, não. Acho que o pessoal já falaram tudo aí sobre a Câmara de Pedro Velho, mas você vê as últimas reuniões que teve, que eu assisto e acompanho a Câmara de Pedro Velho, as últimas sessões que teve, você vê, se você pegar de um ano para cá, você não vê um vereador discutindo política pública. Você vê aí, ninguém fala em educação, em melhoria, ninguém fala em melhoria para a agricultura, ninguém fala em melhoria da saúde. Olhe, pode olhar, se você acompanha reunião de Pedro Velho, o que é um discutir para falar mal do outro. Pode olhar, ninguém discute proposta. Vamos colocar uma proposta aqui, vou colocar uma proposta, vamos discutir aqui a mesa sobre essa proposta. Então, o problema da Câmara de Pedro Velho é que eles não trabalham para a população, eles trabalham para si próprio. Então, é complicado. Como eu disse aqui a Mari, em casa do direto da minha esposa, que acho que o pior momento da Câmara de Pedro Velho é esse que está passando agora. Você tira pelo presidente da Câmara, né? O que aconteceu? Então, não tem como ter uma Câmara que tenha proposta com o presidente atual. A situação é muito precária, a situação que você nem dá até vergonha assistir a sessão da Câmara de Pedro Velho. Então, a mudança que fizeram foi para pior 1000 vezes. Está pior do que na época de Enésio, na época de papai, que a maioria era analfabeta, está pior 1000 vezes. Mano. Então, essa mudança que fizeram para pior, porque, como o Marconi falou, porque foi compra de voto. Esses que entraram porque tinham mais dinheiro. Compraram mais, então não mudou a cabeça, piorou o pensamento dele. A Câmara anterior é muito melhor do que essa de hoje. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Enquanto o
os eleitores estiverem pensando dessa forma, de votar dessa forma, não tem como mudar. A gente não tem como mudar os políticos, não. A gente tem que mudar os eleitores. Os eleitores têm que mudar. Os políticos vão sempre ser os mesmos. Agora, o eleitor que tem que mudar. O problema do Brasil é que os eleitores não mudam. É um problema triste. Os eleitores não pensam. Veja aqui para esse menino que vai em segundo grau. Eu já falei até com o Marconde, discutindo semana. As escolas hoje não falam sobre política. Na minha época, o professor dava orientação sobre política. Né? Na aula de moral cívica, dava. Não era falar sobre determinado candidato, mas dizia o que era o papel do vereador, o papel do prefeito, o papel do deputado, que muita gente vota em deputado. Acho que 90% do povo que vota em deputado não sabe qual o papel do deputado e qual é a força que um deputado federal tem. Agora não sabe nem quem é. Se você perguntar daqui a 2 meses quem foi o deputado que a pessoa votou, que ele não sabe quem votou. Então o problema é esse, ele não sabe. O Brasil hoje, quem manda no Brasil hoje são os deputados federais. Por isso que dá aquela compra de voto, aquele mensalão todinho, porque tem que fazer a maioria para passar os projetos. Os caras, o pessoal que vota aqui não sabe disso. Né? Que são os deputados que aprovam o projeto, eles quem fazem impeachment, eles quem botam para fora o presidente, quem tira. Então, o problema do Brasil é a falta de esclarecimento. Os eleitores não querem se esclarecer. E muitos que são esclarecidos não pensam no bem comum, só pensam no bem próprio. Uma vez que em Pedro Velho, muita gente que é esclarecida e está nem aí, ó. Está no meio, pulando lá com a turma lá, né? No meio do rebanho. Então, o difícil de Pedro Velho é isso aí, não é só Pedro Velho, como o Brasil todo. É isso aí que eu tenho para falar para vocês. Hein? Deixa eu só dar uma passada aqui no chat, e aí eu vou passar para Zeca, para ele dar uma contribuição também. João Maria que fala mais uma vez para frente, Zeca e Tito, nunca é tarde, força e fé, isso aí. Marco Antônio, a mudança da nossa cidade está aqui. Obrigado, Marco Antônio, também pelo apoio. E Genal Augusto, nossa realidade é difícil de ser mudada. Existe ainda muito curral eleitoral, os ditos líderes políticos, que não querem que isso mude. E ele completa, essa mudança falada por Marcelo não vai acontecer porque os líderes não querem. Pois é, Genal, mas a nossa ideia aqui é tentar mudar essa realidade, né? E a gente acredita que pode fazer isso. Zeca, foi muito falado aqui sobre a relação do executivo e do legislativo do município de Pedro Velho. Você pode falar um pouco sobre como pretende lidar com a Câmara dos Vereadores de Pedro Velho? Primeira coisa, pessoal, é bom entender que os dois poderes são dois poderes independentes, né? Na verdade, é para eles funcionar independentemente. Eles são independentes até financeiro, né? A Câmara tem seu orçamento e a Prefeitura tem o dele. E, na verdade, eles, há muitos anos, talvez toda a vida, eles nunca foram poderes independentes, foram sempre poderes juntos, né? Sempre que um ganha, compra de um lado para ficar com maioria, para que possa fazer o que eles quiserem. Isso é muito fácil, né, deles fazerem, porque, por exemplo, você viu aí no início, está se colocando que é das piores câmaras, que já foi eleita, por exemplo, para candidata, né, do Vermelhor, ela foi eleita pelo lado da prefeita Cassada, né? E aí, na hora da composição da Câmara, ela passou para o outro lado, que foi exatamente para compor e já negociar 2 anos de mandato, para que esse mandato fizesse com que fortalecesse já o grupo de oposição, mas principalmente ela tivesse um mandato de 2 anos. Houve o problema da cassação e ela foi sorteada com prefeita interina, né? Com isso, já rompeu com o outro lado de novo, que ela já foi do outro lado também, então ele fica nisso. Então, hoje, eles ficam brigando de adversário, né? Eles têm uma briga de adversário, só que eles nunca foram adversários. Sabe por que eles nunca foram adversários?
Eu quero colocar só de 30 anos para cá, que foi quando eu fui candidato a prefeito. Qual foi o prefeito de Pedro Velho, ao assumir uma administração, ele pediu uma auditoria do candidato anterior para incriminar ele sobre todos os crimes eleitorais que ele deixou, o rombo, o que faltou de dinheiro? Nenhum. Por quê? Porque no outro mandato ele pode estar junto. Isso acontece sempre. Então, nunca aconteceu. Exemplo, a prefeita interina que saiu, né, por improbidade, que saiu porque mudou de partido, quando ela assumiu, ela podia ter feito vasculhar as contas da prefeita que tinha sido cassada, né? Visto as irregularidades. Foi feito? Claro que não foi. E se o outro ganhar, também não faz. Então, nem os poderes são independentes, eles são juntos, que era para ser independente, cada um ter sua independência para trabalhar diferente, e nem os próprios candidatos, eles são um só, eles não são adversários. É bom que as pessoas pensem que eles não são adversários. Daqui a pouco, se Zeca e Tito tivessem condição de ganhar a eleição, hoje, vamos botar que saísse uma pesquisa antes da eleição e dissesse que Zeca e Tito tinham 50% dos votos. Ia estar junto Júnior Balada e a senhora Edna junto contra Tito e Zeca. Era isso que aconteceria. Nós temos um exemplo muito claro lá em Montanhas, foi exatamente isso. Porque eles não são adversários. E nunca vão ser adversários. Na verdade, eles são adversários do povo. Eles são adversários do povo. Esses aí são. Então, era mais ou menos essa análise, né, que eu queria fazer da questão do legislativo, que ele teria que ser poderes independentes. O legislativo é independente do executivo. É para ser, né, mas infelizmente não é. Deixa eu, então, passar a palavra para Tito. Só para falar... Eu acho que assim... acho que a gente já está entrando em 1 hora e 7 minutos de live, né? Para não ficar muito extenso, muito cansativo para o pessoal. Eu acho que Tito teve problema com... voltou. Para não ficar muito cansativo, muito extenso para quem está assistindo, eu acho bom a gente ir encaminhando para o final, né, Zeca? Porque a ideia era fazer uma live de 1 hora. É isso aí, Zeca deu positivo. Então, Tito, Tito, tá ouvindo? Tito, você tá ouvindo? Então, se você puder dar umas considerações finais, a gente falou bastante sobre... Beleza. A gente falou bastante sobre a relação do legislativo e do executivo do município, né? E Zeca finalizou dizendo que eles, na verdade, não são adversários. Não são adversários entre eles são adversários do povo. E a gente aqui tá querendo colocar uma candidatura que é em prol do povo. Você podia falar um pouco sobre isso? Posso estar. Perceptível isso, né? É tão claro isso quanto um dia de sol, de meio em ponto sem nuvem. É muito claro isso. Agora, isso é realmente de percepção do povo? Ou vivência com tudo. A fala de Tito está falhando. Tito, sua conexão está falhando agora? Muito. Tenta falar de novo, vai. Esse computador. Meu computador deu problema, eu estou aqui. Melhorou agora? Tá melhor? Não, tá dando para escutar? Tá melhor. Tá melhor. Se você puder repetir o seu raciocínio, porque a gente cortou desde o começo, então se você puder repetir, por favor.
Eu vou tentar ser breve, porque está muito tempo, né? E as pessoas vão perder a novela, tal. Aí é o seguinte, isso é muito claro, né? Isso é muito perceptível, né? Eu, particularmente, percebo isso há décadas que eu percebo isso. Agora, nem todo mundo anda de forma igual, na forma de pensar, de enxergar e de raciocinar. É tão claro quanto o dia. E adversários políticos em Pedro Velho não existe. Quando a gente fala de adversário político do ponto de vista hegemônico, aliás, do ponto de vista daqueles que sempre deram as cartas no município, daqueles que sempre tiveram à frente, daqueles dois grupos políticos tradicionais que sempre tiveram à frente. Porque é uma sucessão, é um sucedendo o atropelo do outro. Então, eles não são diferentes. E, se possível for, lá na frente, se de repente surgir uma candidatura realmente que ganhe uma eleição em Pedro Velho e mude todo esse cenário de forma radical, né? Acabe com esse atraso político e ajude as pessoas a se libertarem, principalmente mentalmente, né? Você não tem a dúvida que você verá todos num palanque só. E vai ser um palanque bastante reforçado, porque senão vão cair. Né? Eles vão lutar contra aquilo que eles não terão mais poder de lutar. Porque uma política que ela é feita com resultados, uma gestão que ela dá resultados satisfatórios de forma transparente e honesta dentro do município, sem perseguição de seres humanos, sem exigir, caso você tenha algum contratado, que ele tenha que vestir a sua camisa, a sua meia, a sua cueca, a sua tanga, para votar no candidato seu, porque você deu emprego a ele. As pessoas não têm liberdade. As pessoas ganham o seu emprego lá em Pedro Velho, dentro da prefeitura, mas ficam atreladas às vontades do gestor ou de algum vereador que conseguiu para ela. Ela tem que pichar a casa dela no período de campanha, tem que correr atrás, tem que se submeter a situações vexaminosas. Porque elas não têm o direito de ter opinião própria. Eu não falo nem da política local, eu falo até da política estadual e nacional. As pessoas são vetadas, elas vivem sob tensão eterna para não deslizar tanto assim, para não perder o emprego. Eu não posso criticar as pessoas que vivem nessa situação, porque são reféns. Claro, existem algumas dentro desse meio que se deixa ser refém. Isso é indiscutível. Mas tem pessoas realmente do nosso meio que necessitam. Pessoas que passam fome. Pessoas que passam necessidade, que querem pagar as suas contas no final do mês, um aluguel, uma luz, uma água, botar comida no prato do seu filho. E os nossos governantes, eles não estão nem aí para isso. Eles não têm compaixão, solidariedade para com o próximo. Você tem que se submeter aos caprichos de todos eles da forma que eles determinaram, não da forma que você quer. E um dia isso vai ter que mudar, um dia isso muda. Se não seremos nós, né, os arautos, os mensageiros da Boa Nova, né, mas pelo menos nós estamos plantando uma semente que já foi plantada lá atrás, quando o Zeca, né, fundou o PT em Pedro Velho. Né? É uma pena que o partido, a nível local, tenha se agarrado ao fisiologismo e à conveniência. Né? Mas tudo bem, a gente não está aqui para discutir PT. Tá? Embora nós aqui, todos nós, iremos votar em Lula, né? Lula, dia 30, agora domingo, para libertar esse país do mal. Então, nós temos ali, né, um cenário que é colocado porque, por enquanto, é conveniente existir aqueles dois grupos. Mas quando essa bolha da maldade for furada e entrar alguém que dê uma resposta ao município, ao povo, de forma satisfatória, transparente e honesta, como eu já disse, essa gente todinha irão se unir. Porque o objetivo deles não é a mudança realmente de fato, nem a libertação do povo. Esse rapaz aí que concorre, né, que conseguiu transformar a política de Pedro Velho numa palhaçada, esse rapaz aí, né, o inominável, que não dá nem para citar o nome, já transitou pelo grupo do Stagino, já transitou pelo grupo de Gerlando, já transitou pelo grupo
de Danilo, já transitou por todos os grupos possíveis de Pedro Velho e saiu. Porque parece que o único bom é ele. Todos os restos estão errados, né? O único certo, o único correto, o único honesto é ele. Nós temos nós temos, de fato, eu queria até enfatizar aqui uma coisa, 2 candidaturas legítimas de Pedro Velho, que é a nossa candidatura, né? E a candidatura do professor Cladenilson junto com Maria, mãe de Bruno Locutor. São as 2 candidaturas legítimas. E eu acredito que talvez, pelo menos de nossa parte, mas eu acredito que sejam 2 candidaturas que têm uma proposta para apresentar à população. Né? Embora a gente sabe que nós vamos apresentar uma proposta, estamos apresentando uma proposta dentro da política do quem dá mais. Não dentro da política de quem é mais sapiente, de quem realmente tem condição de fazer um O sem o auxílio de uma cuia. É só isso mesmo. Muito obrigado. Zeca, eu vou encaminhando aqui para o final. Tem o pessoal que ainda está falando aqui no chat. Tem uma pergunta de Marco Antônio, né, sobre infraestrutura. Marco Antônio, como a gente está com 1 hora e 16 minutos de live agora, e a gente vai fazer várias lives, inclusive várias lives sobre propostas, e a gente vai abordar o tema de infraestrutura, eu vou ficar com essa sua pergunta aqui, ela não vai ficar sem resposta. Só hoje é que a gente não vai conseguir responder por causa do tempo, mas na live que a gente for falar de infraestrutura do município, com certeza a gente vai abordar tudo que você falou sobre ruas buracadas, o balneário esquecido, o mercado público, né? Então, isso tudo é tudo muito importante para a qualidade de vida da população, então a gente vai, com certeza, abordar esses assuntos mais para frente. Zeca, por favor, dê suas considerações finais, seu boa noite para a população de Pedro Velho e para a gente poder encaminhar para o final. Fala pouco, né? Agradecer primeiro, né, pela live e dizer que nós pretendemos fazer 3 lives, né, para a gente apresentar todo o programa de governo. E dizer já que a próxima a gente vai dar prioridade a uma live sobre funcionalismo público. Nessa live, inclusive, a gente vai estar com um advogado para falar sobre os contratos da prefeitura, como eles são feitos e qual é a validade dele. Vai ser a próxima live. A gente vai marcar, vai tentar mobilizar ao máximo. Né? Essa live, para mim, é uma live, a gente deu prioridade a ela, né? Porque é uma coisa que tem urgência, porque teve toda essa demissão, essas coisas, e é bom que as pessoas fiquem esclarecidas sobre os seus deveres e o que você, quando você entrou na prefeitura, o seu contrato. Por que foi que você assinou um contrato e não leu? Né? Qual é o direito que você tem? E a gente vai falar sobre funcionalismo público, sobre tudo sobre funcionalismo público nas nossas propostas. Dizer a Marco que a resposta dele vai estar lá junto. Na live que a gente vai falar sobre infraestrutura, vai estar junto infraestrutura, agricultura e meio ambiente, numa live só, certo? E, então, eu agradecer a todos, né, aqueles que assistiram, aqueles que ainda vão assistir posteriormente, e dizer que uma coisa eu quero dizer a vocês. A nossa campanha de rua nem iniciou ainda, exatamente como eu disse lá hoje no cartório eleitoral, lá no fórum, né? Porque nós não temos dinheiro nenhum, por enquanto. Eu abri as contas agora, vou mandar para alguns amigos para a gente fazer uma vaquinha para tentar fazer algum movimento, nem que seja de divulgação. E também estamos esperando o fundo eleitoral, né? Se ainda sair, que é para fazer o material impresso. O Tito já preparou aí os pontos de programa de governo, né, condensado, para que a gente possa colocar numa folha só. E a chapinha, talvez adesivo, não sei se ainda está a tempo. Mas com certeza a gente vai passar na casa de cada um ainda durante esses 30 dias que vai ter para frente, com certeza. Agradecer a todos, a Lenine, né, pela coordenação, a Marcela e a Marcone pela participação, aí ao companheiro Tito, meu companheiro de chapa, e também agradecer a todos que participaram e também aqueles que ainda vão assistir. Boa noite a todos. A próxima live a gente
ainda vai marcar. Mas com certeza vai ser a próxima semana. A favor da coerência. Acabou que a música entrou aqui antes de eu dar tchau. Como o Zeca já falou, obrigado a todos que participaram, Marconi e Marcelo. Eu vou aqui dar um play na nossa musiquinha e para encaminhar para o final da nossa live. Obrigado, hein, pessoal? Pelos direitos do trabalhador, em defesa dos aposentados, do pessoal eu sou. Socialismo e liberdade, sem miséria, sem exploração, alternativa de verdade, contra a corrupção. PSOL é 50, 50 é PSOL. O voto da esquerda é 50, 50 é PSOL. Vote no 50 para transformar, vote pela justiça social. 50 é PSOL. PSOL é 50, 50 é PSOL. O voto da esquerda é 50, 50 é PSOL. PSOL é 50, 50 é PSOL. O voto da esquerda é 50.